Bom, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando hoje, dia 15 de outubro de 1997, um ciclo de palestras titulado Corrosão e Técnicas de Proteção contra a Corrosão. Esse ciclo de palestras é uma promoção do Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. O ciclo compreende 6 palestras, cujo assunto eu gostaria de relembrar. A primeira delas, que é de hoje, proteção catódica. No dia 22 de outubro, inibidores de corrosão. No dia 29 de outubro, serão 2 palestras. No período da manhã, pintura de manutenção industrial para proteção contra a corrosão, estado da arte. No período da tarde, a proteção contra a corrosão em usinas de açúcar e álcool e destilarias. No dia 5 de novembro, revestimentos metálicos para proteção contra a corrosão, estado da arte. E no dia 6 de novembro, corrosão em concreto armado. Em cada uma dessas palestras, há um especialista de renome, com muita experiência em cada uma dessas áreas dessas áreas de técnicas de proteção contra a corrosão. E no dia de hoje, nós convidamos o físico Neusvaldo Lira de Almeida, do Laboratório de Corrosão e Eletrodeposição de IPT, para falar sobre a técnica de proteção contra a corrosão, denominada de proteção catódica. O Neusvaldo é um profissional da área de corrosão há 23 anos, sempre no Laboratório de Corrosão e Eletrodeposição de IPT, e ele trabalha em todas as áreas de corrosão, mas tem uma atividade um pouco mais concentrada em proteção catódica e também, mais recentemente, no laboratório de tintas do IPT, que foi reativado com uma participação intensa do Neusvaldo. O assunto proteção catódica é muito importante e diz respeito à proteção de estruturas metálicas que estejam enterradas ou submersas em contato com com algum tipo de eletrólito. Exemplos de áreas onde ela é utilizada são os oleodutos, os gasodutos, emissários submarinos, plataformas de petróleo, proteção da estrutura de navios e também, um outro exemplo, a proteção da armadura de concreto, da armadura de aço de concreto. Uma área também importante é a de proteção de tanques de combustíveis, né? E no ano passado, o Neusvaldo nos relatou, eu gostaria de dizer que é a segunda vez que ele participa desse ciclo de palestras, ele relatou que é relativamente comum acidentes em postos de gasolina na cidade de São Paulo, devido à não existência de proteção catódica nesses tanques, né, que estão em contato com o solo. E esse é um fator que nos levou, nesse ciclo de palestras, a convidar proprietários de postos de gasolina de São Carlos para participar dessa palestra. Okay? Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com o Neusvaldo. Eu gostaria muito de agradecer a colaboração dele. E muito obrigado pela presença. Bom, pessoal, boa tarde. Espero que a gente consiga se manter acordado aí durante esse pequeno tempo que a gente vai ter pela frente aí. A gente vai estar falando um pouco hoje sobre proteção catódica e a ideia aqui não é que a gente saia daqui sabendo fazer nenhum projeto de proteção catódica. Mas, se quiser fazer, vocês vão perceber que já dá para fazer, né? Com com meia hora, 2 horas de conversa aqui, a gente já vai perceber que realmente é um processo relativamente simples. Quer dizer, os conceitos envolvidos numa proteção catódica não é nenhum bicho de 7 cabeças, vamos dizer assim, né? Apesar do nome não ser uma coisa que, de certa forma, não é muito familiar para a grande maioria das pessoas que trabalham nessas áreas, mas não é
Não é nenhum um bicho-papão, não. O que é que a gente vai abordar, né? O que é que a gente vai abordar, né, durante essa tarde de hoje? O que é proteção católica? Alguém de vocês aí já ouviu falar? Tem uma ideia do que significa isso? Quer dizer, para vocês, o que é proteção católica? Alguém arriscaria aí um chute na canela, pelo menos? Hum. Essa linguagem é familiar para todo mundo. Um metal de sacrifício, um coitado, né? Então, é esse o conceito básico que vai ser envolvido, né? Quer dizer, um metal de sacrifício ou alguma coisa parecida com isso, vamos dizer assim. Certo? Quando que se usa a proteção católica? A gente vai estar citando algumas situações em que realmente é necessário usar a proteção católica, não existe outra forma de proteção. Como que a gente projeta um sistema de proteção católica? Quais são os parâmetros que devem ser levados em conta quando você projeta um sistema de proteção católica? E depois, como é que você faz a manutenção desse sistema de proteção católica? Quer dizer, não é simplesmente fazer, deixa lá e está tudo garantido, não, né? Tem que fazer a manutenção do sistema. Mas isso a gente vai ver também que, mais uma vez, não é nada complicado. Bom, pessoal, para a gente falar de proteção católica, vamos relembrar aqui alguns conceitos básicos, né, de corrosão, para que proteção católica não fique uma coisa assim, né, flutuando. Quer dizer, e esses conceitos vão envolver basicamente corrosão eletroquímica. O que é corrosão eletroquímica? É aquele tipo de corrosão, aquela forma de corrosão em que se envolve transferências de carga, tá certo? Então, essa vai ser especificamente o que a gente vai estar tratando aqui. Então, esse tipo de corrosão, ele se caracteriza por quê? Ele se caracteriza pelo aparecimento do que a gente chama aqui uma célula de corrosão, né? Uma célula de corrosão ela é caracterizada por uma região aqui que vai sofrer a corrosão, que a gente chama aqui de anodo, tá certo? Uma outra região, que é o cátodo, onde acontecem as reações de redução, aqui nessa região. E, para fechar o circuito, a presença de uma corrente elétrica, tá certo? Essa corrente elétrica, no interior da tubulação, ela é uma corrente eletrônica, né? Ela acontece graças aos elétrons livres que estão passeando aqui nesse metal. Aqui a gente colocou, já para dirigir nossa conversa, colocou o solo, mas ele poderia ser qualquer tipo de eletrólito, ele pode ser qualquer coisa que conduza, né, corrente elétrica. Então, no nosso caso aqui, a gente está representando o solo. Dentro do eletrólito, a condução é uma condução iônica, tá certo? Então, pelo exposto aqui, já dá para a gente fazer algumas suposições, quer dizer, se você tiver uma resistividade bastante grande aqui nesse eletrólito, a gente vai ter uma condução dificultada, vamos dizer assim, né? Agora, como é que se dá essa etapa aqui? Como que a corrente passa de condução eletrônica para condução iônica? Isso daqui acontece através de reações, né? Quer dizer, acontece as reações. Aqui, a gente tem, nesse trecho aqui, uma reação de oxidação, né? O metal passando para íon metálico aqui. E nessa reação, nessa outra região, você tem uma outra reação, mas é uma reação de redução, né? A espécie, normalmente, o hidrogênio ou o oxigênio. Tá? Então, basicamente, é isso que caracteriza
é uma célula de corrosão. Uma região anódica, uma região catódica e uma corrente elétrica aí fechando esse circuito. Eu queria dizer o seguinte, se essa daqui é uma coisa bastante informal, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode interromper na hora, não precisa esperar. Qualquer hora é hora, viu? Não precisa ficar preocupado com isso não. Enfim, mas a célula de corrosão é o que caracteriza, né? A corrosão é o aparecimento de uma célula. Mas por que essas células aparecem? Se a gente tivesse, por exemplo, né, o metal fosse um monocristal, né, fosse um metal perfeitamente homogêneo, e ele tivesse imerso num solo, enterrado num solo homogêneo ou num eletrólito perfeitamente homogêneo, não ia acontecer nada. Você não teria áreas com diferentes níveis de energia e, portanto, não ia se estabelecer as células de corrosão. Você não ia ter áreas anódicas e catódicas, né? Uma outra possibilidade aqui. Se você tiver um metal homogêneo, mas o solo for um solo heterogêneo, por exemplo, onde a gente tenha aqui uma permeação bastante grande de oxigênio, e no outro lado, um solo mais difícil, o oxigênio tem um acesso mais dificultado aqui, a gente teria nessa região o que a gente chama de célula de corrosão por concentração diferencial. Nesse caso aqui, a concentração é de oxigênio, a gente chamaria célula de aeração diferencial, né? Ou uma outra possibilidade é você ter um metal heterogêneo e o solo homogêneo. Bom, se o metal for heterogêneo, o que ia se estabelecer ao longo do metal? Uma região anódica, uma região catódica, uma anódica, uma catódica e assim por diante. Mas tudo isso que está aqui, pessoal, são situações que a gente está chamando aqui de situações irreais, né? Na verdade, o que acontece aí é uma associação de coisas, tá certo? O que é comum é você ter o metal heterogêneo e o solo também heterogêneo, né? Essa é uma situação bastante comum. Bom, e aí pedir, né? É pedir para que a célula de corrosão se estabeleça. Você tem todas as condições favoráveis. Uma outra possibilidade que é comum acontecer, isso inclusive em áreas de projetos, é importante esse tipo de informação para vocês que estão aí se formando, ou que vão estar trabalhando com isso, né? É contato, que a gente chama de contato elétrico entre metais dissimilares. Isto e aí já começa a enveredar um pouquinho por essa questão aí de metal de sacrifício, quer dizer, na verdade, a gente não pode chamar nesse tipo de conexão metal de sacrifício porque você não colocou aquilo lá para se sacrificar. Você pode ter colocado aquilo lá por falta de informação. É o que é comum, por exemplo, numa tubulação residencial, você tem um tubo de aço carbono, né? Tubo de aço carbono para condução de água, interligado por uma luva de liga de cobre, por exemplo, né? Isso é uma coisa que é comum acontecer e a partir de hoje, aí, quando vocês começarem a olhar as coisas para vocês vão ver que esse tipo de erro é bastante comum em projetos de tubulações. A outra situação, que é a situação real, é o que a gente chama de correntes dispersas. O que é corrente dispersa? São correntes geradas por fontes estranhas, vamos dizer assim. Não estranhas, mas externas, né? A gente viu na célula de corrosão que se estabelece uma corrente elétrica, né? Ela circula através da estrutura. Essas correntes que estão aqui são correntes além daquelas. São geradas por outras fontes, que a gente vai estar falando delas mais para frente. E aí elas recebem esses nomes aí de correntes dispersas, correntes de interferência, corrente de fuga, corrente parasita, quer dizer, todos esses nomes, eles servem para ter o mesmo significado, né? O nome mais usado é corrente de fuga ou corrente de interferência. Então, isso é o que é comum a gente encontrar, né? Isso é o que é comum a gente encontrar nas tubulações ou nos solos de uma maneira geral. Aqui a gente tem, de uma maneira mais
mais bonitinha, vamos dizer assim, né? Uma representação de uma micropilha de corrosão. Quer dizer, você tem aqui, olha, aqui é um aço, você tem um grão aqui, que está sendo representado por um grão anódico, e esse daqui um grão catódico, tá certo? Então, isso aqui, essa figura aqui, ela é importante, e mais para frente a gente vai, inclusive, entender por que que esse tipo de corrosão que a gente está tratando hoje é um tipo de corrosão localizada. Quer dizer, ele vai atacar preferencialmente o quê? O grão, um de cada vez, aí senão a gente dorme. O grão anódico, isso. Né? Tá certo? Ele vai atacar preferencialmente o grão anódico. Então é isso que vai caracterizar, por exemplo, o tipo de corrosão que a gente vai estar tratando hoje, né? Só para exemplificar, mais uma coisa que pode acontecer, isso aqui não é proteção católica, mas são os conceitos envolvidos, pessoal. É o que a gente estava citando aqui, né? Você tem numa estrutura, você tem uma tubulação de aço aqui, interligada por uma válvula de bronze, por exemplo. Então você tem aqui um fluxo, né, de corrente da região anódica para a catódica. Então, o que vai acontecer aqui? O aço vai sofrer corrosão. Ou então, aqui, olha, o tubo da sua casa furou, né? Aí o que você vai? Você vai lá no depósito, compra um tubo novo e coloca lá. Após algum tempo, você percebe o quê, hein? Que o tubo novo furou de novo e o velho continua lá. O trecho que já estava velho, mas não estava furado, permanece e o novo furou. Por que que isso acontece? O que acontece porque o velho já está acostumado, vamos dizer assim, né? Quer dizer, ele já está num meio que, de alguma forma, ele criou algum tipo de resistência. Os produtos de corrosão que se formaram em cima ou dentro dessa tubulação velha, já de certa forma ofereceu algum tipo de proteção contra a corrosão. Esse coitado desavisado chegou lá, né? É como você trazer o índio lá no meio do mato para a cidade grande, ele pega uma gripe e morre, né? Tudo bem até aí, turma? Bom, isso são os conceitos envolvidos em corrosão pelo solo. Vamos tratar mais especificamente agora de corrosão pelo solo. O que a gente vai falar, a gente tem mania de falar corrosão pelo solo, mas o que a gente falar para o solo vale para todos os tipos de situações em que você tenha uma estrutura enterrada, envolvida em concreto, imerso no mar, enfim, né? Não precisa ser no mar, em água mesmo e assim por diante. Tá certo? Aonde que é comum acontecer esse tipo de problema? Por exemplo, pontes e viadutos. Obviamente não é corrosão pelo solo, seria uma corrosão no concreto, né? Mas a gente sabe que o concreto, se ele for um concreto bom, aquelas histórias todas, e vocês vão estar vendo isso no final dos ciclos aí, se for um concreto bom, ele não vai causar nenhum problema para o aço, tá certo? Normalmente o concreto ele tem um pH alcalino, e o aço, em meio alcalino, ele se passiva, ele não sofre problema nenhum. Então, em pontes e viadutos, pode acontecer esse tipo de problema? Pode. No Brasil não é muito comum, né? Não é muito comum, mas nos Estados Unidos é bastante comum e a gente vai citar esse tipo de ocorrência lá. Como é que acontece isso lá? E agora aqui é que o bicho pega, vamos dizer assim, né? Tanques de combustível. Esse é um exemplo típico de problema de corrosão pelo solo. O dono do posto cava um buraco no chão, e é assim mesmo, né? Ele faz um buraco no chão e enterra o tanque dele. Depois de algum tempo, ele percebe que a gasolina começa a vazar, né? Começa a vazar. Em São Paulo, o que o Zé Marcos tinha citado, o que é comum é que o subsolo de São Paulo já está meio que saturado, você não tem uma taxa de absorção muito grande. A gasolina começa a permeia e cai nas galerias subterrâneas, onde tem os cabos de linha de transmissão da Eletropaulo, da Sabesp, né? E a gasolina dos postos fica acumulada lá. O cara vai fazer manutenção daquele negócio, ele está desavisado, acende uma lâmpada, explode aquilo lá, quer dizer,
Isso é acidentes com morte que tem acontecido, né? E acontece, vira e mexe, caiu garagem de um prédio faz pouco tempo lá, explosão num tanque de gasolina, por problema de corrosão pelo sol, né? E quais são as causas desse tipo de problema? A causa é a própria corrosividade do solo. Isto é, você pode ter um solo que não seja corrosivo. Se ele não for corrosivo, não tem problema. Você deixa a sua estrutura lá e ele vai sofrer um processo de corrosão, mas é um processo bastante lento, né? A cinética das reações é uma cinética muito lenta, ele vai levar um tempo enorme para se desgastar. Mas você pode também ter situações em que o solo ele tenha características agressivas. Que solos que poderiam estar acontecendo isso? Que solos argilosos, principalmente, né? Onde você tem uma quantidade de água retida maior. Por exemplo, se o solo for arenoso, a água entra, mas escorre, tá certo? Ela drena facilmente. Se for um solo com uma compactação muito grande, ele retém muito mais a umidade, e umidade alta é sinônimo, né? Quase que sinônimo de corrosão alta, né? Pois não. É inevitável essa corrosão dele? A corrosão é inevitável. Agora, com que velocidade que a gente não consegue predizer, porque depende de cada solo. Sempre vai vazar. Então, quer dizer, se você imaginar num tempo muito grande, vai acontecer. Agora, depende do lugar onde ele está, né? Só que o solo em São Paulo não é o grande problema, né? A corrosividade do solo em São Paulo não é a grande responsável pelos problemas de corrosão em estrutura. Os principais fatores que causam esse tipo de problema são outros que a gente vai ver, né, que é exatamente esse aqui, ó, que são as correntes de interferência, as correntes dispersas, as correntes de fuga, que são as mesmas coisas, né? Corrente de fuga, corrente de interferência. E aonde que essas correntes, como que aparecem? Como que aparecem essas correntes aí, né? A gente viu, turma, no comecinho, que para existir corrosão tem que ter o quê, hein? Tem que ter uma corrente circulando, tá certo? E corrente, quer dizer, se a corrente for alta, a taxa de corrosão é alta, se a corrente for baixa, a taxa de corrosão é baixa, tá certo? Mas de qualquer forma, para que exista corrosão, tem que existir essa corrente elétrica circulando. Ora, se você colocar, ou se você colocar não, claro que você não vai colocar, mas se de alguma forma aparecer uma corrente elétrica a mais naquela estrutura, consequentemente você vai ter o quê, hein? Você vai ter um aumento na sua taxa de corrosão, tá claro? Bom, e como é que você sabe essa corrente, quanto que ela corrói? Ela corrói muito ou corrói pouco? Ela corrói muito. E que tanto que é esse muito? Vocês lembram lá do colegial que a gente tinha a lei de Faraday da eletrólise? Vocês lembram disso? Era assim, a massa dissolvida ou depositada era proporcional ao equivalente grama do material, né, multiplicado pela carga, dividido pela constante de Faraday. Né? Então, veja só, se você tiver, vamos pegar o ferro, por exemplo, né? Ferro, acho que tem massa atômica 56, sei lá, não interessa aí, esse é o de menos, mas se for 56, o equivalente grama dele aí dá por volta de metade disso, dá uns 28, então você vai ter que a massa de ferro consumida vai ser proporcional a 28 multiplicado pela carga, ou seja, pela corrente que está entrando vezes o tempo em que essa corrente está atuando. Tá certo? Então, isso é a quantidade de ferro que vai ser dissolvida. Ela vai depender fundamentalmente do quê? Da corrente que está entrando e do tempo que a corrente está atuando. Ou seja, da carga. Então, quanto maior for essa carga que está chegando, mais massa você vai estar consumindo, vai estar perdendo. Tá certo? Com um agravante, turma. Qual é o agravante? Que a corrosão não é o quê, hein? Não é generalizada. Ela vai acontecer naqueles grãos anódicos que a gente falou. Então, vai furar o tubo? Vai. E quanto tempo? Depende, uma semana, um dia, um mês, depende. Quer dizer, um tubo novo, ele vai furar rapidinho, é só entrar corrente.
né? Então, passar isso para vocês dando uma olhada aqui. Aparentemente o tubo está novo e está furado assim. Quer dizer, você tem toda a parede da tubulação, tá aparentemente sem problema nenhum, e uns furos desse aí. Tá certo? Quer dizer, e é aquela história, né? Tem a área mais anódica, é por lá que a corrente vai sair. E ela sai consumindo exatamente toda aquela massa que ela teria que consumir no tubo inteiro. Tá certo? Né? Só que se ela fosse consumir essa massa numa estrutura lá de 10 km, por exemplo, você podia nem sentir, né? Mas ela vai... essa massa você vai consumir numa região aí de, sei lá, né? Alguns centímetros de diâmetro. Tá claro? Então, esse é o problema que causa o que a gente chama de corrente de interferência. E quais são as principais fontes de corrente de interferência? Veja que ironia, né? Uma das principais fontes de corrente de interferência são os sistemas de proteção catódica. Que loucura, né? Quer dizer que você faz um sistema de proteção catódica e, de repente, isso gera corrente para corroer uma tubulação. Isso mesmo. Obviamente que não é a tubulação que está protegida, né? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui você tem uma tubulação da Petrobras, né? Você tem aqui uma tubulação da Petrobras, e a Petrobras ela tem, por filosofia da própria empresa, fazer proteção catódica em toda a tubulação dela. E aqui do lado passa a tubulação uma tubulação de uma outra empresa, enfim, né, uma outra estrutura metálica que não tem nada a ver com a da Petrobras. E essa está protegida, né? Em algum momento vai haver a corrente que protege essa tubulação vai sair daqui, vai entrar nessa tubulação que não está protegida e vai corroer. É isso que acontece com esse tipo de tubo que está passando por aí. Esse é um caso, né? A outra fonte de corrente de interferência são os sistemas de tração eletrificada. Por exemplo, trem, né? Se você pegar os trens, acho que é o ventilador aqui. Os trens... Uma pausa, acho que é aqui. Não é. Vai fugindo. Também. Cabeça é para pensar, né? Vou separar a orelha, né? Então, pessoal, uma outra situação são os sistemas de tração eletrificada. Por exemplo, trem, né? Os trens que são alimentados aí por corrente, ou o metrô, né? O metrô também é uma fonte de corrente de interferência. O que mais? Máquinas de solda, por exemplo, né? Você pode ter máquinas de solda nas oficinas de funilaria. Essas máquinas de solda aterrada, elas podem jogar correntes no solo e essas correntes, eventualmente, pegar uma carona numa estrutura e danificar a estrutura. Alguma dúvida aí, turma? Nada? Não. Bom, são esses os fatores que causam, né, os problemas de corrosão no solo. Como é que a gente identifica esses problemas de corrosão? Como é que a gente sabe se está acontecendo a corrosão? Como é que a gente quantifica? Enfim, a corrosão pelo solo ou em estruturas submersas é uma coisa muito ingrata, porque você não vê, né? Você tem uma torre de linha de transmissão, por exemplo, ou uma estrutura externa. Você vê que essa estrutura está corroída, você vai lá e pinta, faz alguma coisa para manter, né? Para resolver ou combater o problema de corrosão.
nas estruturas que estão enterradas fica difícil de você, fica difícil não, fica complicado. Não dá para você enxergar, não dá para você ver se está corroendo ou não. E você não pode desenterrar a estrutura para ver se ela está com problema de corrosão, que daí é melhor deixar ela exposta, né? Então, como é que você avalia a corrosividade do solo? Um dos parâmetros que você tem que medir é a resistividade. Bom, só isso? Veja bem, turma, se você tivesse que fazer um trabalho acadêmico, você ia medir pH do solo, ia medir cloreto no solo, ia medir sulfato, ia verificar a aeração do solo, enfim. Existe uma série muito grande, uma quantidade muito grande de fatores que influenciam a corrosão. Mas, de uma forma ou de outra, todos esses fatores eles interferem na resistividade do solo, que em última análise é isso que interessa, tá certo? Se você tiver um solo com a resistividade muito grande, você vai ter uma corrente elétrica circulando muito baixa. E daí a sua corrosão é muito baixa. Então, medindo a resistividade do solo, você já consegue saber se esse seu solo é corrosivo ou não, né? E aí existem trabalhos feitos há muito tempo em que você consegue comparar a resistividade do solo e a partir dessa resistividade você saber qual é a taxa de corrosão do seu metal no solo. Isso é possível fazer, é só medir e comparar com dados de literatura, né? Uma outra coisa que você pode medir é a diferença de potencial. Olha, a gente sabe que toda vez que você mergulha um metal dentro de um meio, dentro de um eletrólito qualquer, você se estabelece uma diferença de potencial ali. É o que a gente chama de potencial de corrosão, né? Potencial de corrosão é o potencial que se estabelece quando você mergulha uma estrutura dentro de um eletrólito. Para o caso do solo, por exemplo, existe um limite que a gente vai ver mais para frente, em que esse potencial tem que estar, tá certo? Se esse potencial estiver dentro dessa faixa, é porque não tem nada estranho. Quer dizer, é o potencial, inclusive, que a gente chama de potencial natural. Então, esse é o segundo parâmetro que você pode medir. O outro que você pode medir é o potencial redox ou potencial de óxido-redução. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse potencial, potencial redox? Não? Então, a gente fala aqui. O que é potencial redox? É um potencial que ele permite você avaliar a possibilidade de ocorrência de corrosão microbiológica. Tá certo? Não é que vai existir certamente. Veja bem, se o potencial estiver dentro de uma determinada faixa, pode acontecer corrosão microbiológica. Esse aqui é o detalhe. Se ele estiver fora, não tem perigo. Mas se ele estiver lá dentro, não significa que exista corrosão. Significa que existe a possibilidade de. Tá claro isso? Né? Então, aonde que é importante você avaliar esse tipo de parâmetro? No solo ou nas regiões onde você tem uma atividade de decomposição de matéria orgânica muito grande, tá certo? Então, aonde você tem uma atividade orgânica muito grande, existe a possibilidade de você ter corrosão microbiológica, né? Você deve ter ouvido falar aí de corrosão por bactérias anaeróbicas, aquelas que não precisam de oxigênio e tal. Então, a matéria orgânica a putrefação dessa matéria orgânica é uma situação em que você consome todo o oxigênio, aquela região fica pobre em oxigênio, as bactérias anaeróbicas se desenvolvem lá e pode dar esse tipo de corrosão, que a gente chama de corrosão microbiológica, né? Então, através desses parâmetros aqui, você avalia a corrosividade do solo, tá certo? Você consegue saber se o seu solo é corrosivo ou não e o que é que você tem que fazer para manter a sua estrutura bem comportada. E a presença de corrente de interferência? Como é que você identifica a presença desse fenômeno no solo? A gente viu, turma, aqui, ó, que o potencial de corrosão de uma estrutura enterrada ou submersa, ela é característica daquele meio. E no caso da tubulação no solo, por exemplo,
existe uma faixa de potencial em que todas as estruturas estão ali, tá certo? Além de mais, esse potencial ele é fixo, ele é constante. Veja só, ele fica dentro daquela faixa, mas ele não fica oscilando entre -5 e -6 ou -7. Se ele for -5 é -5, se for -7 é -7, mas é relativamente constante. Veja bem, se você, ao medir o potencial, ao medir esse potencial, você descobre que ele oscila lá dentro, ou ele está fora dessa faixa, isso é indicativo de quê, hein? De que existe coisa estranha atuando na estrutura. E essa estranha é a corrente de interferência. Está claro até aí? Né? Então, até aqui, o que a gente está vendo? Como é que a gente identifica se a nossa estrutura está com problema ou não? Né? Por exemplo, empresas como a Petrobras e a Sabesp, elas nem vão atrás disso mais. Né? Já coloca a estrutura no solo com proteção. E aí, daqui para frente, veja só, isso aqui, para a gente, é tudo bastante simples, né? Como é que a gente avalia a resistividade do solo? Basicamente, existem dois métodos. Esse primeiro, que a gente chama de método de Rosenquist, e o método de Wenner, que também é conhecido como método dos 4 pinos. Esse é mais difícil de vocês terem ouvido falar, mas o dos 4 pinos é mais comum, principalmente no pessoal que trabalha com pessoal da área de eletricidade. Eles usam muito esse equipamento aqui para para medir resistência de aterramento. Né? Quando você fazer um projeto para instalação de uma torre ou de alguma coisa, você precisa, veja só, aí você começa a pensar que tem que existir um compromisso entre alguns fatores. Veja bem, pessoal, olha, para você instalar uma torre de linha de transmissão, ou alguma coisa que precisa de ter uma descarga elétrica, você precisa de ter um aterramento bom, é importante que o solo perto daquela torre seja o quê, hein? De alta ou de baixa resistividade? De baixa. Então, por quê? Porque você quer que dê descarga. Então, você não pode atrapalhar a descarga se ela precisar sair. Agora, se o solo for de baixa resistividade, o que você pode provocar na estrutura, hein? Corrosão. Então, vocês começam a perceber que tem que existir um certo compromisso. Né? O pessoal da área elétrica não sabe muito disso, o problema para eles é descarga elétrica. Então, quanto mais baixa a resistividade, melhor. E aí depois a torre cai. E cai mesmo, né? Tem torre em São Paulo que cai, torres da CPFL, da CESP que cai. E cai por causa da corrosão no solo. Tá certo? Não é terrorismo, não. É só para... Não é só... Se quiser derrubar, chama os índios lá do norte, não é que eles derrubam de um jeito mais fácil. Corrói porque está enterrada. Acontece... Agora, né? Agora. Hoje você já faz o que eles chamam de tubulões, né? Você pega o concreto e coloca a torre lá dentro. Acontece que tem mais ou menos umas 500 mil torres enterradas, porque ninguém previa isso. E aí não dá mais para você desenterrar a torre e colocar concreto, né? Então você tem que conviver com o problema agora, certo? Você acaba aprendendo que tem que concretar o pé da torre, mas até você aprender a torre cai e assim por diante. Hoje realmente não tem torres colocadas se não for... todas as torres são colocadas numa base de concreto. Só para complementar aqui, o que é o método de Rosenquist? O Rosenquist é um cara que desenvolveu essa sonda aqui, e é interessante, né? Isso daqui é um aço comum, um aço carbono. Né? Essa ponta aqui é uma ponta de magnésio, e tem um anel isolante aqui, e a altura desse cilindro aqui é exatamente 1 centímetro. Né? Então você vê aqui, ó, tem um fio ligado no tubo, e vai lá para um medidor de resistência de corrente, e um outro terminal, ele é conectado no magnésio. Então você enterra isso no solo e verifica qual que é a resistividade do solo. Né? Você aplica, na verdade, uma diferença potencial, você lê aqui, ó, qual é a resistividade do solo. Essa é uma ponta que chama de sonda de Rosenquist. Qual é a limitação
pelo próprio desenho, qual é a limitação dela, pessoal. Se você quiser medir a resistividade do solo com 2 metros de profundidade, o que você tem que fazer? Tem que enfiar 2 metros. Se quiser medir com 10, tem que enfiar 10 metros. Não tem saída. Tá certo? Essa é uma solução, essa é uma limitação. Mas do ponto de vista da precisão das medidas, ele é bastante preciso, né? Além disso, além da informação da resistividade, ele dá ainda uma outra informação que é fundamental na avaliação dos processos de corrosão, que é o que a gente chama de coeficiente de despolarização das reações. Eu não sei se esse nome é um nome conhecido, mas enfim, em linhas gerais, o que significa isso? Se você tiver reações muito polarizadas, são reações difíceis de ocorrer, né? Se tiver a curva catódica, a curva anódica e a catódica muito polarizada, as reações dificilmente ocorrem. Se elas estiverem despolarizadas, elas vão ocorrer com facilidade. Então, na verdade, o coeficiente de despolarização nada mais é do que um parâmetro que diz se a reação é fácil de ocorrer ou não. É isso. E essa ponta dá essa informação para a gente, tá certo? Ela diz se aquela reação que acontece lá é uma reação fácil ou difícil de ocorrer. Se for difícil, você pode até negligenciar algumas coisas, né? Mas enfim, e a limitação é essa, que você vai ter que enfiar essa sonda até onde você vai colocar a sua estrutura. Por exemplo, O magnésio do aço e aí pela diferença do solo. na verdade, olha só. Olha como é que é isso aqui. O que ela desenvolveu, montou esse gráfico aqui, né? Quando você coloca a sonda lá, né? Você tem o aço separado do magnésio por um não condutor, né? E a corrente ela vai circular saindo do aço, nesse caso vai sair do magnésio e entrar no aço, através do solo, tá certo? Então, a corrente sai do magnésio, entra no aço e fica fechando esse circuito pelo fio, né? Ela sai do magnésio, entra no solo, vai para o aço, entra no fio, volta para o magnésio e fica fazendo isso, né? Bom, a corrente vai circular dependendo da resistência dessa porção do solo, né? E é isso que você lê naquele medidor de resistência lá. Então você entra com o valor de resistência aqui e aqui na ordenada você tem a resistividade, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse valor típico aqui. Se você tiver uma resistência de 100 ohms aqui, ele vai dar aqui aproximadamente 2.000 ohms centímetros, tá certo? Olha lá. Vamos supor que você mede no solo 200 ohms. Então você vai lá, cadê? Pifou. Né? Você vai lá, vê onde é que cruza, dá 2.000 ohms centímetros. Então essa é a resistividade. Aí tem uma tabelinha, opa, aqui, que bom. Tem uma tabelinha aqui embaixo que, olha, se a resistividade tiver entre 1.000 e 4.000 ohms centímetros, o nosso solo é considerado muito corrosivo. Considerado corrosivo. Abaixo de 1.000 é muito corrosivo. Então você precisa tomar alguns cuidados. Tá certo? A outra informação que a gente falou que aquela sonda dá é isso aqui. O coeficiente de despolarização. O que é isso? É exatamente aquela medida da dificuldade de ocorrer a resistência, né? Deixa eu tentar fazer o que vocês sugeriram, ver se melhora aqui, que está ficando meio quente, né? Então, esse coeficiente de despolarização, o que é? É a resistência vezes a corrente que você mediu em campo, dividido por 1.200 milivolts, que é o potencial de uma água oxigenada, de um ácido oxigenado que é considerado 100% despolarizado, né? Então, dependendo desse coeficiente de despolarização, você consegue saber se a sua reação é fácil de ocorrer ou não, né?
E aí existe essa outra tabela aqui, ó, que relaciona, veja só, que relaciona as duas grandezas. Então, olha aqui, ó. Se a gente tiver, por exemplo, uma resistividade entre 100 e 500 ohms centímetros e o coeficiente de despolarização for de 40%, a gente tem um solo com o grau 2 de corrosão, que é corrosividade muito leve, né? Então, você combinando a resistividade com o coeficiente de despolarização, você consegue saber qual é o grau de corrosividade do seu aço, né, que ele está sofrendo no solo. Esse é o método de Rosenquist para avaliar a corrosividade do solo. O outro método, que é aquele de Vennel dos 4 pinos, ele tem uma vantagem extraordinária, mas também tem a limitação dele de dar informação pela metade, vamos dizer assim, né? Então, esse é o método de Vennel, são popularmente chamado de método dos 4 pinos. Você tem aqui, esse é um pino, 2, 3, 4. Então você, através desses 2 pinos internos, você aplica uma diferença de potencial e lê a corrente através dos 2 externos. E o que é que você mede? Você mede a resistividade dessa calota esférica aqui, né? É como se você pegasse uma calota de automóvel e enchesse de solo. E a resistividade que você mede é a resistividade média daquele solo que está ali dentro. Tá certo? Qual é a grande vantagem desse método? É que se você quiser medir, veja só, essa calota esférica, o raio dela, é exatamente o que, hein? A distância entre os pinos. Então, se você quiser medir uma calota com 10 metros de raio, é só você espaçar os pinos de 10 metros. Né? E esses pinos são cravados na superfície, não precisa mais de 10, 20 centímetros, já é suficiente. É diferente do método de Rosenquist, que você tem que fincar a sonda 14, 15 metros. Esse daqui não, o pino fica na superfície do solo. O que é importante nesse caso agora é a distância em que esses pinos estão separados, né? Então, mas a resistividade que você vai encontrar é a resistividade média. Se você tiver, por exemplo, um solo de aterro, né, que tenha 2 metros de aterro, por exemplo, e a partir daí não é mais aterro, quando você medir a resistividade, você vai ter uma média do aterro e do que não é aterro. Essa é uma informação que não é muito precisa, mas ela é importante para medidas em campo que você não precisa, digamos assim, furar muito, né? Além disso, pessoal, ele não dá aquele outro parâmetro que é o coeficiente de despolarização. Então você pode ter um erro aí, só que o erro que você pode cometer é um erro sempre superior, né? Você está avaliando somente a resistividade, despreza o coeficiente de despolarização, então você não, sei lá, você pode estar pecando por excesso, vamos dizer assim, vai. Pode ser que você não precise de proteger tanto, porque a reação seja difícil de acontecer e você não está levando isso em conta. Mas até aí não tem nenhuma tragédia, né? Só para completar aquela informação lá, turma, olha, a gente falou que o solo, quando ele está enterrado, ele tem uma faixa de potencial que a gente chama de potencial natural. Que faixa é essa? É justamente essa aqui, ó. Se ele tiver entre menos 7 volts e menos 1 volt, é o que a gente chama de potencial natural. Então, por exemplo, você enfia uma estaca aqui e mede o potencial. Deu menos 0,2 volts. Esse potencial é natural ou não? É considerado um potencial natural. Ele está dentro da faixa de potencial natural. Se você for lá em Corumbataí, vai medir e vai dar quanto? 0,4. Em Araraquara, 0,5, 0,6, 0,7, né? Ele vai estar sempre variando, mas está dentro dessa faixa aqui. E mais, ele é constante. Como é que é? Ele pode ser diferente? É constante, sim. Quer dizer, se ele for menos 5, é menos 5. Ele não pode ser menos 5, menos 6, menos 4. Encontrou menos 5, ele é constante no menos 5. Se não tiver constante aqui dentro, se não tiver constante,
é que tem coisa estranha. O potencial de corrosão é um potencial característico do sistema metal-meio, né? Se ele estiver oscilando, é que tem coisa diferente lá dentro, tá certo? A outra possibilidade é o potencial estar fora dessa faixa aqui, ó. Ou mais positivo do que -1, ou mais negativo do que -0,7, tá certo? Bom, aí já deu para ver aqui o seguinte, olha, se ele tiver com -0,7, com -0,9, sei lá, -1 volt, por exemplo, isso é bom, né? Tá aqui, ó, tá no campo da proteção, o que vocês acham? É bom ou ruim? É bom, né? Só que tudo que entra sai, né? Se aqui está com proteção é porque entrou corrente aqui. Ela vai ter que sair em algum lugar. E na hora que ela sair, né, se forma o que a gente viu lá, aquela pilha de corrosão, ela sai corroendo. Então, não é para ficar contente se vocês encontrarem potenciais nesse valor aqui. Não. Tem que ficar, no mínimo, preocupado, né, e descobrir o que está acontecendo. Tá certo? Você falou em metal solo, esse potencial natural é para sanear os carbonos. Esse daqui, esse potencial aqui, é o potencial do aço carbono, né? Que é, em última análise, o que a gente encontra por aí enterrado mesmo, né? Você encontra outras coisas, mas muito raramente. A maioria é aço carbono. Então, toda essa teoria aí de proteção catódica, ela é desenvolvida basicamente para estruturas de aço carbono enterrado ou submerso. Em que condição? Metalográfico, esse material é usado? Explosivo? Não, normal. Normal, porque na verdade, se ele tiver com algum problema de interferência externa, não interessa como é que ele está, não. Pode ser até ouro. Aliás, esse tubo que está aí, turma, não é aço carbono, ele é ferro fundido. E olha como é que ele está, né? Esse é ferro fundido e está assim. Então, turma, se a gente encontrar, se existir na nossa tubulação potenciais oscilantes ou fora daquela faixa, é indicativo do quê, hein? De que existe corrente de interferência atuando na estrutura, tá claro? E se a corrente de interferência está atuando, vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Vai se estabelecer aquela célula de corrosão exatamente como se não tivesse nenhuma corrente atuando, só a corrente proveniente das reações, né? O efeito aqui, obviamente, que é muito mais acelerado, você tem uma corrente muito maior atuando. Então você vai ter aqui uma dissolução de metal muito maior. Então, na região onde a corrente abandona a estrutura, você tem corrosão, e na região onde a corrente entra na estrutura, você tem aqui a redução, né? A reação de redução. Tá certo? Mas é esse o fenômeno que acontece numa estrutura com corrente de interferência. Como é que aparece, turma, essa corrente de interferência? Como é que é aquela história que a gente falou que sistemas de proteção catódica são fontes de corrente de interferência? Veja só aqui, a gente vai ver, essa transparência vai voltar mais tarde, mas é já para ilustrar como é que isso funciona. Ele tem essa tubulação marrom aqui, que ela está com proteção catódica, né? Então, a corrente sai desse retificador, vem para cá, né? A gente vai ver isso daqui depois, é o leito de anodos. Ela sai dos anodos, entra na tubulação e sai da tubulação. Ela sai aqui da tubulação através dessa ligação, né? Que existe uma ligação através de cabos entre a tubulação e o retificador. Essa tubulação mais esverdeada aí, sei lá, que está aqui embaixo, é uma tubulação desavisada, vai, quer dizer, está passando uma tubulação do lado de uma tubulação com proteção catódica. Veja só, nem toda a corrente que entra na tubulação, ela vai pela tubulação, né? A gente já aprendeu isso em eletricidade lá, que a corrente que vai circular por aqui vai depender da resistência. Um pouquinho sempre vai entrar no solo, e esse pouquinho é um problema, né? Ela entra no solo aqui, ó, e quando chega na região próxima do retificador,
essa corrente vai querer fazer o quê, hein? Vai querer fechar o circuito, tá certo? Né? Corrente, para fechar o circuito, ela vai ter que abandonar a estrutura. Quando ela abandona a estrutura, acontece aquele fenômeno que a gente falou lá, né? Corrente saindo da estrutura, acontece a reação de corrosão. Tá certo? Alguma dúvida aí, turma? Tá fácil, né? Ninguém tem dúvida. A outra fonte, turma, que a gente falou, que são as estradas de ferro eletrificadas, né? Eu não pensei que tinha essa transparência aqui, não tem. Mas eu vou comentar como é que funciona, né? A estrada de ferro eletrificada, como é que funciona? Quer dizer, o trem, ele é alimentado por cima e a corrente volta pelo trilho, né? Por uma questão de projeto, os trilhos não podem ficar grudados um no outro. Tem que ter uma folga por um problema de dilatação, né? Se ele estivesse juntinho, quando aquecesse lá, o bicho bicava, né? Então ele tem um espaço que é exatamente para essas oscilações térmicas aí. Então quando a corrente vem, ela chega aqui, ela não consegue pular, né? Ela não consegue pular de um pedaço do trilho para o outro. Então o que ela faz? Ela escapa para o solo, né? Naquela região, uma parte escapa pelo solo. E aí ela pega de novo alguma estrutura que está ali perto e entra na estrutura. Quando ela entra não tem problema, mas quando ela sai, corrói, né? Então, esse é como uma estrada de ferro eletrificada pode causar problema na estrutura. Ou pode causar problema para ela própria, né? No metrô de São Paulo, por exemplo, né, você tem o trilho e tem os dormentes, né, que chama dormente, aquelas de madeira para fixação dos trilhos no solo. Então, o que acontecia ali? A corrente chegava aqui, ela não conseguia pular, ela escapava pelo parafuso de fixação. Quando ela saía do parafuso, adivinha o que acontecia com o parafuso? Corroía, né? Então aqui a gente trouxe alguns, que são os parafusos do metrô de São Paulo, né? E aqui é o parafuso novo, e esse aqui é o efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã. Dá uma olhadinha. Então, o que a corrente de fuga fazia nos trilhos dos parafusos do metrô? Quer dizer, e aí foi uma solução para resolver esses problemas de corrente de fuga. O que se tinha que fazer? Vamos ver se está dando para ter alguma ideia. Como é que tinha que fazer para eliminar esse problema de corrosão no parafuso? Acetir o parafuso. Pronto. Hã? Isolar o parafuso. Hã? Unir o trilho como? Juntar um no outro? Fazer um jump mesmo, né? Jumpear um trilho no outro, quer dizer, a corrente vinha e continuava, pegava o outro lá. Percebe? Quer dizer, são soluções triviais, não precisa... Agora, se você não sabe que existe esse fenômeno de corrosão por corrente de fuga, você ia ficar maluco e não ia propor uma solução dessa, tá certo? Né? Você vê como, quer dizer, as soluções são relativamente simples. Então esse é aí um exemplo típico. E veja só como que era o parafuso, o tamanho, o que é que ele se reduziu aí, né? Ele foi afinando, vai comendo mesmo. Ele vai comendo na ponta porque é onde a corrente vai sair para o solo. Tá? A outra fonte de corrente, uma outra fonte, pessoal, são essas torres de linha de transmissão, né? Então veja só, esse aqui é muito comum, né? Em todo lugar tem torre de linha de transmissão. Então, o que é isso aqui? Isso aqui são linhas de campo elétrico, né? Essas daqui, ó, são de campo magnético, desculpa, são linhas de campo magnético. Mas para existir essas linhas de campo magnético, a corrente tem que ser o quê, hein? Isso mesmo, tem que ser corrente alternada, tá certo? Se for corrente contínua, você não tem variação de campo elétrico, não tem campo magnético. Então, todas essas torres que estão passando por aí, são torres de corrente alternada ou contínua? Alternada. Então pode ter isso? Pode. Então como é que funciona? Você tem essas linhas de campo e elas estão em todo o espaço aqui. Se tiver uma estrutura enterrada, aonde essa linha de campo abraçar a estrutura, né, você vai ter o quê? Olha, lembra daquela história lá
da corrente, você tem uma corrente passando pelo fio, você tem um campo elétrico circular aqui, né? Se você tem um campo elétrico circular, também é verdade, você tem uma corrente passando. Então, numa região onde essa linha de campo aqui abraça a estrutura está aqui dentro e a linha passando aqui, vai aparecer uma corrente o quê, hein? Uma corrente elétrica induzida no tubo. Tá certo? Que coisa maluca, né? Mas vai. Né? Vai aparecer uma corrente elétrica induzida. E é uma corrente de fuga. Ela vai sair dessa estrutura, sei lá onde. Pode andar quilômetros e quilômetros. Mas ela vai sair de lá um dia. Tem esses perto disso aí. Não, veja só. Para ter o problema, as estruturas têm que estar enterradas. Se ela estiver no ar, o ar não tem condutividade suficiente. Da estrutura mesmo tem os... Ah, tem. Pode acontecer, teoricamente pode. Mas, graças a Deus, tem um problema que é a nosso favor, que é o seguinte. Para o caso do aço, turma, para o caso do aço, esse efeito de corrente de fuga aqui é muito pequeno. Como assim? Como é que é essa história? Quer dizer, a corrente que a gente viu, aquela que circula lá, é uma corrente contínua, tá certo? Aquela corrente de interferência é uma corrente que está sempre indo, né? Ela não tem oscilação, é corrente contínua. A corrente que se estabelece numa célula de corrosão também é uma corrente contínua. A gente está falando aqui de corrente o quê, hein? Alternada. Para o caso do aço, o efeito da corrente alternada é somente 1% daquele provocado pela corrente contínua. Então isso, para o caso do aço, é por isso que ninguém se preocupa muito, porque o estrago aqui é muito pequenininho, é muito baixo. Né? Mas é bom saber que existe, tá certo? É bom saber que existe. No caso das estruturas que você está te falando, que é bem isso mesmo. Além disso, ainda tem o problema de estar envolvida com concreto, que é muito seco, a resistividade não é baixa. Né? Então tudo isso atrapalha. Isso daqui é mais um caso didático, né? Para vocês ficarem sabendo que existe a possibilidade de ter corrente de fuga provocada por indução. Isso por causa do aço. Porque por causa do alumínio, no caso do alumínio, esse efeito aqui é bastante considerável, e é da ordem de 60% daquele da corrente contínua. E daí tem uma história interessante, né? Veja só, a Eletropaulo, ela estava instalando uma rede de alta tensão lá naquela região lá da Grande São Paulo, em Mogi das Cruzes, e já tinha uma rede montada aqui, a rede já estava pronta. Ela estava construindo uma outra linha, paralela. E estava na fase ainda de esticar os cabos. Demorou uma semana, o cabo que ela estava esticando corroeu. O alumínio, que é um material altamente resistente à corrosão, tá certo? Em uma semana o alumínio corroeu. Os caras vieram pedir ajuda lá para o IPT. O que aconteceu? A gente foi lá. Veja que coisa curiosa. Né? O cabo de alumínio, eles estavam esticando, então o cabo estava no chão ainda. Né? O cabo estava no chão. E a torre de alta tensão estava lá funcionando normalmente. Induziu uma corrente no alumínio, e como no alumínio esse efeito não é desprezível, corroeu o cabo de alumínio em uma semana. Então, antes de instalar, o cabo ficou assim. Ele nem chegou a funcionar, em uma semana ele comeu o cabo de alumínio. Isso por corrente induzida. E não tinha nada lá. A única coisa que tinha lá, pertinho, era um japonês lá. Tô dando risada porque não era vocês, não. Um japonês e é comum, né, o pessoal usar aquela faixa embaixo das linhas. A Eletropaulo costuma ceder para o pessoal plantar verdura, sei lá, cultivar. E tinha um japonês lá, o japonês estava fazendo um trabalho assim, muito bonito, né? Usou aquilo lá e tinha uma plantação fantástica. E ele estava pulverizando fungicida, né, na plantação dele lá, para fazer o tratamento do solo. E os fungicidas, vocês devem saber, eles são à base de
Cobre, basicamente, né? Fungicida é a base de cobre. O cobre para o alumínio é o pior, é um dos piores venenos que existe. Então teve também o efeito da fungicida, né, no cobre, mas não foi isso que provocou. Ele atacou o cabo, o fio, né? A gente fez uns ensaios e constatou que tinha cobre nos produtos de corrosão do alumínio, mas não foi isso que determinou, não. O que determinou essa corrosão catastrófica mesmo foi a corrente de fuga induzida pela própria torre da Eletropaulo. Então é interessante, porque quase metade da seção desse fio foi embora em uma semana. Né? A solução era não deixar o fio no chão, né? Era só, suspende, põe o fio enganchado em algum estaca, alguma coisa, não deixa encostar no chão. Quer dizer, são soluções assim, elementares mesmo, né? Dá para perceber que é um processo elementar. Mas você precisa ter a informação de que essa corrente de fuga causa esse estrago. Senão, percebe? Quer dizer, se você tiver a informação, a solução você encontra, tá certo? Mas se você não souber que isso pode causar corrosão, você não vai pensar numa solução dessa nunca. Né? Mas é um negócio interessante, porque o alumínio normalmente não corrói. Quer dizer, na grande maioria das aplicações, o alumínio tem uma resistência fantástica, né, à corrosão. E numa situação dessa, em uma semana ficou assim. Né? É um negócio impressionante. É aleatório. Aonde que vai acontecer, turma? Aonde você tem um grão, né, com um grão com maior concentração de energia. Quer dizer, se você tiver uma alta concentração energética em alguma região, a tendência é ele liberar essa energia. Então é aquela região que vai ser uma região anódica, vai corroer ali. Tá certo? Não é curioso? Nesse cabo de alumínio aí, o cabo era não sei quantos metros. E era em algumas regiões que acontecia isso. Só em alguns pontos acontecia isso. Que a corrente entra, vai sair, quer dizer, o boi vai arrombar a cerca no lugar mais fraco. E é para lá mesmo que ele foi. Né? É aquela mesma lei de Faraday lá, quer dizer, ela serve para todos os metais. Tá certo, turma? Como é que a gente identifica a presença dessas correntes de interferência? Medindo o potencial, né? Você medir o potencial e o potencial estiver fora daquela faixa, que a gente chama de potencial natural, é indicativo de que tem corrente de interferência. E como é que a gente mede potencial? Potencial a gente mede usando um voltímetro, né? E é isso mesmo, mede um voltímetro. Só que tem alguns detalhes que é importante a gente frisar, né, que é o seguinte: o que é normal você usar para medir potencial o mais comum é esse aqui, ó. É um eletrodo de cobre sulfato de cobre. Né? Então você pega o seu multímetro, né, conecta um terminal no eletrodo e conecta o outro na estrutura e mede o potencial. Um outro eletrodo que também é muito comum é esse daqui, de prata, cloreto de prata. Né? Esse de zinco é muito pouco usado, mas também existe. É bom saber que também existe. Tá? Então são esses os eletrodos usados para você medir os potenciais de corrosão. E aqui existe, ó, né? E aqui existe uma correlação entre os vários valores de potencial. Né? Se você estiver medindo potenciais com eletrodo de cobre e sulfato de cobre, né, você tem essa relação aqui. Ó, né? Tem essa setinha aqui que é um valor, um valor limite que a gente vai ver daqui para frente, né, que é o valor limite para as estruturas de aço. Então ele colocou, se você medir com eletrodo de cobre e sulfato de cobre, esse valor é de menos 0,5 volts. Se você medir com prata, cloreto de prata, é menos 0,8. E se você medir com eletrodo de calomelano saturado, ECS, né, que é aqueles de vidrinho lá que tem em laboratório, é 0,77 volts. Isso é só para mostrar a relação que existe entre os valores de potencial. Então aqui, turma, aqui tem um gráfico, olha, onde mostra
o que que é possível você encontrar no solo? Veja só, né? Aqui tem essa linha, essa linha aqui, ó, essa linha aqui que é a linha limite, de potencial. Se o potencial estiver para baixo disso, ou seja, se ele estiver mais positivo do que isso, né? Ele está decrescendo para cima. Se o potencial estiver nessa região aí abaixo dessa linha pontilhada, a gente tem o que a gente chama de potencial natural, quer dizer, não tem nenhum efeito estranho ocorrendo no solo. Olha lá, você mede em vários pontos, ele dá uma oscilada, né? Quer dizer, ele atinge valores diferentes, mas eles são constantes naqueles pontos. Se ele estiver abaixo de 0,8, 85 mais ou menos, não tem nada estranho acontecendo lá no solo. É uma tubulação que está lá, não está protegida e está sofrendo as ações da corrosividade natural do solo. Não tem ninguém estranho atrapalhando lá, vamos dizer assim. Né? Então, veja só. Quando você tem que fazer um projeto de proteção católica, você tem que levar em conta o material que você vai proteger, sem dúvida. Né? O que é comum, é você fazer uma proteção. Você só faz proteção católica, basicamente, você pode fazer de qualquer coisa, de aço inoxidável, de qualquer metal. Teoricamente você pode fazer. Né? Mas quais são os metais que você usa em situações de corrosividade elevada? Que tipo de metal que você usa? É aço. É aço mesmo que você usa. Então, a proteção católica você pode usar para qualquer coisa? Pode. E o procedimento é igual, tá certo? O procedimento é igual, quer dizer, o que você tem que fazer é monitorar suas medidas de potencial. Agora, todos esses procedimentos, e todos esses números que estão sendo falados aqui, eles são válidos, obviamente, para o aço. Então, o potencial que a gente está colocando ali, aquela linha, essa linha aqui é para o aço. Tá certo? Essa linha pontilhada que está aqui é o valor limite do potencial para o aço. Isso é verdade. Né? Por isso que eu falei nesse outro aqui, ó. Por isso que eu falei nessa outra transparência, que essas setinhas aqui eram os valores interessantes. Percebe? Quer dizer, todos esses valores que estão aqui são os valores limite pro aço. Tá certo? São os valores de potenciais do aço. É evidente que se você for medir potencial de eletrodo ou potencial de corrosão de um outro metal, o valor é diferente. Tá? Tá claro? Então, turma, até agora, o que a gente pode concluir disso daqui? Né? Se você tem um metal imerso num meio qualquer, né, você vai ter uma reação e do outro lado você vai ter o quê? Os íons do metal, tá certo? Os íons do metal, ou seja, o metal corroído e energia. Né? Então, é uma reação espontânea que ocorre nesse determinado meio. O metal se transforma em íon metálico e libera energia. Tá certo isso? Né? Então, isso que acontece normalmente em qualquer meio que você coloca. Então, olhando esse diagraminha aí, turma, que formas que a gente poderia estar pensando para evitar a corrosão desse negócio? Quais são as sugestões? Somente olhando para isso aqui. O que você poderia fazer? Ou seja, quais são as formas que vocês visualizam nesse diagrama para evitar a corrosão? O que podia ser feito? Se o papel não sair, né, eu descubro o segredo aqui. Né?
se você fornecer energia, o que é que você faz, hein? Você desloca a reação para cá. Tá certo ou não? Né? Ou seja, olha que negócio interessante. Uma das formas é essa. Se você enfiar energia no seu sistema, ele inverte o sentido da reação. É evidente que você não vai ter formação de um tubo lá no solo, né? E aí é interessante, você não põe nada e de repente começa a aparecer um tubo lá no solo, não é isso? Né? Mas enfim, você elimina a possibilidade, elimina esse caminho da reação. Essa é uma das formas, né, turma? Uma das formas. A outra forma, né, é mudar o metal, tá certo? Olha, você coloca aço numa tubulação, por exemplo, no prédio. Os prédios, a maioria dos prédios tem tubulação de aço, né? Aí a tubulação corrói. Qual que é a solução, turma? Não tem outro jeito. Uma das soluções é você trocar o material. Tira o aço e coloca, por exemplo, cobre, né? Então, você muda o metal, é uma das formas de evitar essa tragédia aí. A outra é mudar o meio. Se o meio é corrosivo, você faça alguma coisa para eliminar essa corrosividade do meio. Isso é uma das palestras que vocês vão ter na próxima semana, que é exatamente trabalhar com inibidores, né? Você vai colocar inibidores no meio para evitar que a sua estrutura seja danificada. Essa é a outra solução, né? Outra alternativa, turma. A outra alternativa é você interpor uma barreira aqui, né? Se colocar uma barreira entre o metal e o meio, você também evita esse problema de corrosão. Também é a palestra que vocês vão ter no dia 22, que é exatamente o que, hein? Tintas. Tintas. E mais para frente, em novembro, que é revestimento. Tá certo? Então, o que você faz? Você interpõe uma barreira. No nosso caso, a gente vai trabalhar com isso, né? No nosso caso, a gente vai introduzir energia no sistema. Ou seja, inverter o caminho, inverter o sentido dessa reação aqui. Que é o princípio básico da proteção catódica. Tá certo? O que é a proteção catódica, então? É você introduzir energia no sistema para inverter a reação de corrosão. É isso que você vai fazer, né? Só que um dos fenômenos que aparece é justamente isso que você citou no começo aí, né? Alguém vai ter que pagar a conta, tá certo? Quem vai pagar a conta é o metal de sacrifício, tá certo? Tudo bem até aí, turma? Alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem, turma. Então, o nosso caso é... Você que sabe. Hã? Pode ser. Então, o nosso caso de proteção católica é justamente esse aí, né? Nós vamos... Como é que a gente vai fazer a proteção católica? Então, tem basicamente dois tipos de proteção católica que a gente pode estar utilizando para fazer a proteção da nossa estrutura. Uma é a proteção catódica por corrente impressa, tá certo? E a outra é a proteção catódica por anodo galvânico. Como é que é? Vamos inverter um pouquinho isso daí e falar dessa proteção por anodo galvânico, né? Qual é o caso mais comum de proteção catódica que vocês conhecem? Alguém conhece algum? Plataforma? Esse é um caso, mas o mais comum que existe, turma, o mais comum mesmo, são todas as estruturas de aço zincado. Tudo que é zincado, né? Como é que é o princípio da proteção? O zinco, ele dá proteção catódica para o aço. Tá certo? Como é que você sabe quem que protege quem?
Aí é só olhar. É só olhar na série eletroquímica, né? Você tem a série eletroquímica e vê lá naquela sequência quem que é mais nobre e quem é mais plebeu ali, né? Quer dizer, o plebeu vai se danar, vai se ferrar, né? Então aquele que está lá em cima na série eletroquímica é o que pode se sacrificar em detrimento do de baixo, tá certo? Se você pegar, por exemplo, o zinco e o aço, vocês vão perceber que o zinco está mais acima do aço. Portanto, se você unir esses dois metais, o zinco vai dar proteção catódica para o aço, né? Então, isso é uma proteção catódica galvânica, né? Você não tem nenhuma corrente, você não está injetando nenhuma corrente no sistema. A proteção que está ocorrendo ali é somente devido às diferenças de potencial que existem entre cada um daqueles metais lá. É por isso que, por exemplo, nos revestimentos zincados, mesmo que você tenha uma falha no revestimento de zinco, o aço não corrói, né? Não sei se vocês já observaram isso, mas se tiver uma tubulação zincada e existir uma danificação nessa tubulação, vocês observam que aquela tubulação não está corroída. Por quê? Porque o zinco está protegendo catodicamente o aço, tá certo? Né? Agora, quando que você usa isso, turma? Quando que você usa essa proteção por anodo galvânico? Veja só, para que você possa usar esse tipo de proteção, alguma coisa tem que acontecer para facilitar esse projeto. Por exemplo, olha, pega uma estrutura que está enterrada. Se você colocar um anodo galvânico ali, um pedaço de zinco, por exemplo, grudado no aço, ele vai funcionar? Depende. Depende do quê, hein? Né? Depende da resistividade. Percebe? Quer dizer, para que você possa usar esse tipo de proteção por anodo galvânico, depende da resistividade do meio, né? Então, por exemplo, fazer uma proteção galvânica no solo é uma coisa que, na maioria das vezes, não dá certo. Não dá certo por quê? Porque a resistividade do solo, as resistividades não são baixas o suficiente. Somente em alguns casos, onde é um terreno muito pantanoso, né, que você pode usar. Mas na maioria dos casos, a resistividade é alta e inviabiliza esse processo de proteção catódica. E qual que é o limite? Até quando você pode usar? As experiências têm mostrado que um patamar aceitável para você usar esse tipo de proteção é se você tiver um solo com resistividade de até 1000 ohms vezes centímetros. Se tiver um solo com uma resistividade acima desse valor, certamente você vai ter problema utilizando esse tipo de proteção catódica. Tá certo? Bom, já deu para perceber que, por exemplo, na água do mar é uma boa, né? Usar isso daqui na água do mar é uma boa. A condutividade da água do mar é bastante alta. Então, uma proteção catódica por anodo galvânico na água do mar é a coisa que é mais fácil, é menos onerosa, né? E a condutividade é alta, você sabe que funciona. Tá certo? E aí, como é que você... Depois a gente vai falar um pouquinho de corrente impressa. Deixa eu te mostrar, basicamente, como é que seria feito... Como é que seria feito uma situação dessa aqui. Então, a gente tem aqui... você tem uma tubulação ali, ó. Essa é a tubulação. E aqui tá aqui, ó, leito de anodos galvânicos. Né? Então aqui você tem os anodos, que é quem vai se sacrificar, tá certo? E esses anodos aqui, do que é esses anodos? Uma das coisas é o que a gente viu. Para o aço, um anodo ideal é o de zinco, tá certo? Existem outros? Existem. Por exemplo, o magnésio, inclusive, ele é mais eficiente do que o zinco. Né? O magnésio ele é mais eficiente do que o zinco. Agora, como é que você
escolhe entre um e outro? Depende de cada projeto. A gente vai fazer um exercíciozinho aqui de um projetinho de proteção católica e a gente vai ver aí qual que é o mais conveniente utilizar. Tá certo? Então esse aqui é um caso típico de um sistema de proteção católica, uma ilustração, vamos dizer assim, né, de uma proteção católica por anodo galvânico. Né? Basicamente você usa o zinco, o magnésio ou o alumínio. Tá certo? Né? Por quê? Exatamente isso. Né? Essa é uma das desvantagens do sistema de proteção católica por anodo galvânico. Se a estrutura vai ficar protegida, alguém vai ser corroído. Né? E um dia esse anodo vai ser consumido. Ele vai ser consumido um dia, você vai ter que repor, né? Senão vai começar a dançar a sua estrutura. Aí como é que você faz? Você tem que abrir lá uma vez por ano para ver se está bom? Não precisa, né? Através de cálculos, pessoal, você já consegue colocar uma massa de anodo suficiente para proteger durante um certo tempo. Né? Por exemplo, eu quero fazer um sistema de proteção católica para 10 anos de vida útil. Então você já faz os cálculos e a massa de anodo que você vai usar é para garantir essa proteção durante 10 anos. Pode ser por 5, por 10, por 20 e assim por diante. Né? A gente vai mostrar isso daqui com um pouquinho mais de detalhe. Tá certo? No caso da água do mar, por exemplo, essa proteção, como a gente estava falando, é uma proteção muito tranquila e fácil de fazer. Agora, tem algumas limitações. Quer ver? Ó? Veja só. O magnésio, do ponto de vista de sacrifício, é o que é mais eficiente. Tá certo? Agora, no mar é um desperdício até você colocar magnésio. Ele tem uma capacidade de produção de corrente muito maior do que o necessário. Então você vai desperdiçar. Então veja só, já começam a aparecer algumas limitações aí. Então, o magnésio já é uma coisa que você pode pensar em não usar. O alumínio, qual seria uma inconveniência do alumínio no mar? O alumínio é usado como anodo de proteção católica, mas qual seria uma inconveniência para você utilizar anodos de alumínio no mar? O preço? Na verdade, a corrosão do zinco ou do magnésio é muito maior que a do alumínio. Agora, por que o alumínio é inconveniente? Veja que coisa curiosa. Não tem nada a ver com os processos eletroquímicos. Você pegar um anodo desse aqui e mergulhar no mar para proteger uma estrutura, esses anodos eles vão sofrer uma força. Né? Eles vão sofrer o empuxo. E o alumínio é muito leve, tá certo? Então vai jogar o leito de anodo para cima. Veja que negócio maluco. Né? Então, nem tem nada a ver com o processo eletroquímico. Quer dizer, essas coisas de engenharia são interessantes, né? Por essas razões, o mais usado com anodo galvânico em água do mar é o zinco mesmo. Tá certo? Alguma pergunta até aí? Acho que vai ficar mais interessante daqui para frente. Aí você quer dar uma brecadinha aí, o pessoal acorda, também cochilando. Tá bom. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Fale agora ou cale-se para sempre. Sem dúvida. O aço é mais novo. Tudo bem, vamos dar uma esticada na perna aí e depois a gente retoma.